Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e hoje a gente vai começar a parte de equilíbrio iônico. Mas eu preciso que você dê uma pausa para você poder pegar um papel e uma caneta. Você tem que anotar muita informação importante que a gente vai ver aqui agora. Nas aulas de equilíbrio iônico, a gente vai culminar com a parte de calcular pH e pOH. Só que antes de a gente começar a ver pH e pOH, a gente tem que entender o que é equilíbrio iônico. Qual a diferença de equilíbrio iônico para equilíbrio químico? Bom, na verdade, qual a diferença que eu tenho? A diferença é que em todo equilíbrio químico você só tem molécula. No equilíbrio iônico tem a presença de um íon. Então você vai encontrar algum íon na forma de cátion ou na forma de ânion. Agora o resto é a mesma coisa, deslocamento do equilíbrio iônico, cálculo de constante, tudo a mesma coisa. No equilíbrio químico você só tem moléculas participando dele. No equilíbrio iônico você tem algum íon, pode ser um íon de carga positiva, que é um cátion, ou um íon de carga negativa, que é um ânion. Por exemplo, vamos imaginar que você pega a reação de síntese da amônia, olha lá, N2 mais 3H2 dando NH3. Repara que nessa reação você só tem molécula. Se você só tem molécula, quer dizer que nessa reação é uma reação em equilíbrio químico, você vai calcular a constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Kc. Por que é um equilíbrio químico? Porque só tem molécula. Repara na letra B. Na letra B, eu peguei o HCN, que é um ácido, coloquei para reagir com água, ele vai ionizar e produz H3O+, mais HCN. Essa reação tem íon, olha lá, H3O+, e CN-. Aí se apareceram íons, isso aí é chamado de equilíbrio iônico. Todo equilíbrio iônico você vai calcular KI, constante de ionização. Só que eu peguei o caso de um ácido. E se eu pegasse uma base, seria a mesma coisa. Olha lá, AgOH mais água dando Ag mais OH-. Ag e OH- também íon. Então quer dizer que você tem aí outro equilíbrio iônico. Eu estou aparecendo na frente aí da tarja azul, mas é equilíbrio iônico. Então qual a diferença de equilíbrio químico para equilíbrio iônico? Equilíbrio químico é quando você só tem molécula participando do equilíbrio. E equilíbrio iônico, quando aparecer algum íon, pode ser positivo ou negativo, no reagente ou no produto. Quando eu tiver um equilíbrio químico, eu calculo a constante de equilíbrio, Kc. Quando eu tiver um equilíbrio iônico, eu calculo a constante de ionização, chamada Ki. Então, no vestibular, Kc é para equilíbrio químico, Ki é para equilíbrio iônico. Aquele equilíbrio onde você tem um íon. Então, o que é o Ki? Ki é a constante de ionização. KI é igual a Kc, a mesma coisa, só que geralmente você vai aplicar KI, você vai calcular KI quando tiver uma reação em equilíbrio iônico. Imagine um ácido fraco. Por exemplo, todo ácido que você pegar genérico, ele é representado com hidrogênio à esquerda. Então você tem lá o HA. Aí HA aquoso mais água vai dar H3O mais A menos. Como é que você calcularia o valor de Kc? Seria H3O vezes a concentração de A dividido pela concentração do HA. Por que a água não entra? A água não entra porque a água é solvente, a concentração dela é constante, não sofre alteração. Aí você vai calcular o Kc, é esse jeito. Mas e se eu quiser calcular Ki? Se você quiser calcular Ki, é do mesmo jeito, só que você tem H3O mais vezes A menos dividido por HA. É a mesma fórmula, a mesma coisinha. Só que eu não vou chamar de Kc, eu prefiro chamar de Ki, porque eu estou vendo que é uma equação que tem íon participando. Como existem íons participando, eu vou chamar de equilíbrio iônico. E se fosse uma base, seria a mesma coisa, olha lá, MOH mais água dando M mais OH-. Tem íons. Se tem íon, é o equilíbrio iônico. Se é o equilíbrio iônico, como é que você vai calcular o Kc? A concentração de Ma vezes a de OH- dividido por MOH. Mas como é o equilíbrio iônico, ao invés de eu chamar de Kc, eu vou passar a chamar de Ki, constante de ionização. Umas observações importantíssimas. Para ácido, Ki também é chamado de Ka. Então, no vestibular já quase não se usa mais Ki. Constante de ionização e tal. Geralmente eles chamam de Ka. Então, Ki, quando for um ácido, uma equação de ionização de um ácido, ao invés de você chamar de Ki, você vai chamar de Ka. O que seria Ka? Seria a constante de acidez. Ka é a constante de acidez para um ácido. E quando for uma base, o Ki é também chamada de Kb, constante de dissociação de uma base. Então, na verdade, turma, ó, Kc é a mesma coisa que Ki. E o Ki pode ser Ka ou Kb. Ka quando você tiver um ácido, Kb quando você tiver uma base. Tranquilo? E a gente usa Ka e Kb quando você tiver equilíbrio iônico. Quanto mais forte a substância for, por exemplo, pode ser um ácido, pode ser uma base,
Quanto mais forte o ácido for, mais ionizado ele estará. Quando você põe um ácido forte em água, ele ioniza muito. Como ele ioniza muito, ele vai liberar muito H+, e muito ânion. Aí, consequentemente, o valor do Ka é alto. É como se o seu equilíbrio já tivesse deslocado para a direita, porque como o ácido é forte, ele ioniza muito. E se eu colocar uma base em água, é a mesma ideia. Quanto mais forte a base for, mais ela dissocia. Se ela dissociar muito, você vai ter muito produto dela, muito íon na água. Então, quanto mais forte o ácido ou a base forem, maiores serão os valores do Ka ou Kb. A melhor grandeza para eu saber se um ácido é forte ou se uma base é forte é olhando o valor do Ka. Então, Ka alto é ácido forte, Kb alto é base forte, Ka baixo é ácido fraco, Kb baixo é ácido fraco. Não é assim comum de aparecer em vestibular não, mas a UNB já fez isso, colocou uma tabela com uma relação de ácidos e os Kas na frente. Aí perguntando qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco, aí essa manha a gente vai te passando com o tempo. Mas o esqueminha é legal para você poder guardar aqui, ó. Quanto mais forte um ácido for, mais ionizado ele estará, maior será a concentração de H3 ou mais, que indica a presença de ácido no ambiente, maior será o valor do Ka. Então, ácido é forte, ionizado muito, então está muito ionizado. A concentração de H3 ou mais é alta. É esse H3 ou mais que deixa o meio instável. Como o meio fica instável, a acidez aumenta, então o valor do Ka é alto. Mas se for uma base, é o mesmo raciocínio. Quanto maior for a força da base, quanto mais forte a base for, mais dissociada ela estará, maior será a concentração de OH- e maior será o valor do Kb. Tranquilo? Aí você fala, professor, mas por acaso como é que eu faço para saber se um ácido é forte? Bom, no vestibular pode cair ácido, pode cair base. Aí a gente vai ver com o tempo como é que você faz no olho para saber se a base é forte. Mas ácido é imprescindível você saber. Você tem que recapitular porque é uma parte muito importante. Vamos fazer uma revisão. Como é que eu sei que um ácido é forte? Primeiro, eu tenho que saber se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. O que é hidrácido? É aquele ácido que não tem oxigênio na fórmula. Então, os hidrácidos não têm oxigênio, não são oxigenados. Dos hidrácidos, quais são aqueles mais fortes? HCl, HBr e HI. Esses três ácidos são violentamente fortes. Dentre os hidrácidos, olha lá, HCl, HBr e HI são fortíssimos. Aí, moderado, HF. Então, HF é um ácido moderado. Então, por que ele é moderado? Porque o H e o F fazem ligações de hidrogênio, que prejudica a ionização do HF. E quais são os ácidos fracos? Os demais. Qualquer hidrácido que aparecer para você, se não for um daqueles quatro ali, ó, HF, HCl, HBr e HI, aí qualquer ácido que aparecer para você é considerado ácido fraco. E os oxiácidos? São aqueles ácidos que têm oxigênio. Quando o ácido tiver oxigênio, como é que eu vou mensurar a força dele? Tem uma formulazinha muito prática para você fazer. Quando ele for oxiácido, é só você pegar número de oxigênios e subtrair do número de hidrogênios. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa diferença for zero, o seu ácido é fraco. Se essa diferença for 1, esse ácido é médio. Se a diferença for 2, ele é forte. Se a diferença for 3, ele é muito forte. Então, como é que eu faço? Quando ele for hidrácido, é aquele esquema que você está vendo lá em cima, lá, ó. HCl, HBr, HI, HF, HCN, H2S, porque eles não têm oxigênio. Guarda aquilo ali. Quando ele for oxiácido, eu já tenho uma variedade muito grande de ácidos. Então, ácidos que têm oxigênio existem em quantidades muito maiores do que os hidrácidos. Como é que eu vou mensurar a força? Aí uma maneira bem simplesinha de você fazer a mensuração da força deles é você descobrir qual a diferença entre oxigênios e hidrogênios. Por exemplo, vamos supor que ele coloque alguns ácidos para você verificar a força deles. Aí olha lá. Por exemplo, H3PO4. Vale a pena você anotar. H3PO4 é o ácido fosfórico. Aí, ácido fosfórico. Quantos oxigênios ele tem? 4. Quantos hidrogênios ele tem? 3. 4 menos 3, 1. Se deu 1, ele é classificado como ácido moderado. Moderado, médio, regular. Aí você fala, então esse ácido aí não tem muita importância, ele não é perigoso. Não, às vezes é assim, o ácido fosfórico ele é cheiroso, ele tem um gosto legal, gostoso. O ácido fosfórico você encontra em refrigerante.
Então, H3PO4 é um dos ácidos responsáveis pelo sabor do refrigerante. Aí, se você tomar refrigerante, você tomar um copinho de refrigerante ali, tá de boa. Mas a Organização Mundial de Saúde fala que você não pode tomar mais de meio litro de refrigerante por dia, porque senão você pode ficar vulnerável até azia, ter uma irritação no estômago, descalcificar o seu organismo. Mas em termos de força, ele é um ácido moderado e ele tem um sabor gostoso. HClO4. HClO4, olha lá, tem 4 oxigênios, 4 menos 1, 3. Então quer dizer que ele é muito forte. Esse é um dos ácidos mais fortes que a gente conhece. H3BO3 tem 3 oxigênios, 3 hidrogênios, a diferença é de 1. Ele é um ácido fraco, fraquinho, fraquinho. H3BO3 em água é água boricada. Água boricada você usa para limpar o olho, né, quando você está com infecção, lente de contato, ele é fraquinho. HNO3, 3 menos 1, 2, ele é forte. E o H2SO4, 4 menos 2, 2, ele é forte também. Mas se eu tiver dois ácidos fortes, como é que eu faço para saber qual deles é o mais forte? Qual dos dois é o mais forte? Pelo Ka. Então, Ka é a grandeza mais apropriada para eu poder dizer se um ácido é forte ou não. Para eu poder calcular o Ka, que eu vou te mostrar depois, a gente vai fazer muito exercício, eu tenho que explicar o que é o grau de ionização. O grau de ionização, ele vai dizer para você, é um percentual de moléculas que você tem que sofrem ionização. Quando você pegar um ácido, por exemplo, e colocar em água, todas as moléculas que você vai colocar em água, elas vão sofrer ionização? Não, nem todas as moléculas ionizam. Aí a quantidade que sofreu ionização é o grau de ionização, é a porcentagem. Então, de cada 100 moléculas que você colocar, 80 ionizam, então o grau de ionização é de 80%. Aí 90% ionizam, então 90%. 3 ionizaram, então é 3%. Então, o grau de ionização é um percentual de moléculas que sofrem ionização. Quando você tem um ácido forte, ele se encontra mais de 50% ionizado. Os ácidos moderados, eles não têm muita facilidade para ionizar, então você tem um alfa entre 5% e 50%. Se o ácido for fraco, o alfa é menor que 5%. Tranquilo? Essa é só a primeira aulinha para você começar a entender equilíbrio iônico. Assista essa aula várias vezes para você poder fixar esses primeiros conceitos mais simples, mas depois eu vou te explicar mais coisas, inclusive como calcular o Ka. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.